Oi, amados, queridos, preciosos, bom dia, tudo bom? Como é que vocês estão? Feliz quinta-feira. Hoje é quinta-feira, dia 25 de setembro de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia e as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Amados, que em nome de Jesus, essa seja a melhor quinta-feira das nossas vidas até então. Que seja uma quinta-feira de amor, de alegria, de paz, de bondade, de misericórdia, de compaixão. Que seja uma quinta-feira, queridos, onde a gente intencionalmente busca mais ao nosso Deus, intencionalmente busca mais ao nosso Senhor Jesus. Queridos, não negligencie o seu tempo com o Senhor. Valorize cada minuto que você está junto com Deus. Bom dia, tudo bom, Andréia? Que bom você aqui. Tá acordando cedo, minha querida, que bom. Que bom que você tá aqui na live com a gente, ao vivo. Queridos, amados, preciosos, hoje nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. Começa com amor, são 9 ao todo, mas a Bíblia nos diz que o fruto do Espírito é amor. Aí depois vem alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vamos nos aprofundar nessa palavra. Antes, vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Vamos falar com o nosso Deus. Diogo, bom dia. Drilene, bom dia, queridos. Você ri, né, Andréia? Pai querido, Pai amado, graças te damos porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer porque em paz nos deitamos, em paz nos levantamos e somente o Senhor nos faz andar em segurança. Pai, obrigada por cuidar de nós nos mínimos detalhes. Obrigada por ser aquele que não deixa um só para trás. Obrigada por proteger, blindar e guardar a nossa saída e a nossa chegada desde agora e para sempre. Agradecemos, Pai, porque o Senhor nunca solta a nossa mão. Agradecemos porque o Senhor é aquele que faz tudo novo de novo. Pai, agradecemos porque a sua palavra nos diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Nós nos alegramos nessa palavra maravilhosa, Pai, porque sabemos que uma das faces do seu amor é a justiça e ela vai acontecer. Obrigada por nos ensinar, Pai, a cada dia a andarmos no caminho do amor, do perdão, da bondade, da compaixão, da misericórdia. Assim como a sua misericórdia, Pai, que se renova a cada manhã. E graças à sua misericórdia que nós não somos consumidos. Agradecemos, Pai, pela sua misericórdia sobre a nossa vida renovada nesse dia. E que também a gente possa ter essa mesma misericórdia com as outras pessoas. Ajude-nos, Pai, a enxergar as pessoas que estão com seus corações tristes, com seus corações despedaçados. Ajude-nos a enxergar além do que os nossos olhos naturais estão vendo. E ajude-nos, Pai, a sermos um canal do Senhor de amor, de alegria para essas pessoas que assim estão, Pai. Pai, nós oramos para aqueles que estão prostrados, aqueles que estão sem esperança. Pedimos para que em nome de Jesus o Senhor toque, Pai, essa pessoa do alto da cabeça até a planta dos pés, revigora, Pai, o ânimo, fortalece a fé, Senhor. Coloca de pé, assim como está escrito na sua palavra, que o Senhor levanta do pão necessitado. Levanta, Pai, levanta, Senhor. Não é pela força do nosso braço, mas sim pelo seu amor, pelo Senhor, Pai. Por favor, Senhor, levanta do pó as pessoas que assim estão, Pai, prostradas, sem ver ânimo e alegria na vida, Pai. Renova a força, transforma o pranto em dança, a veste de lamento em veste de alegria. Dê motivos, Pai, para essas pessoas seguirem em frente, para que elas voltem novamente, Pai, também a sorrir, Pai, sorrir na certeza de que o melhor está por vir, que nada fugiu do seu controle, Senhor, e que o Senhor sabe de todas as coisas e que nenhum dos seus planos pode se frustrar. Agradecemos, Pai, pelo seu amor, que nos segue todos os dias e nos abraça, Pai. E é o seu amor que nos constrange, nos incentiva, nos impulsiona a vivermos uma vida que agrada ao seu coração. Obrigada, Pai, por tudo. Nós agradecemos, Pai, por essa terça-feira. Agradecemos pelos seus anjos, por essa quinta-feira. Agradecemos pelos seus anjos que estão acampados ao nosso redor, nos segurando para que a gente não tropece em alguma pedra. Obrigada, Pai, por tudo. Obrigada porque nada será capaz
de nos separar do amor que o Senhor tem por cada um de nós. Obrigada pelo seu amor que nos cura, nos restaura, nos fortalece, nos blinda, nos ensina, nos dá novos motivos para sorrir. Obrigada por nos vestir com um novo manto, Senhor. Obrigada, Pai, por colocar um sorriso não apenas nos nossos lábios, mas também no nosso coração. Nós te amamos, te louvamos e te bendizemos, e toda nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, Idson, Ciele, André, MC Jubala, bom dia, queridos. Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos, exultemos nesse dia, nessa maravilhosa, alegre, feliz, próspera, abundante, cheia de boas notícias, onde algo muito bom vai acontecer na nossa vida hoje, nessa quinta-feira. Não haverá outra quinta-feira, queridos, dia 25 de setembro de 2025, então que a gente se alegre, porque esse é um dia único, esse é um dia especial, esse é o dia que o Senhor fez, esse é o dia que o Senhor agiu. Então, quando a gente entende, queridos, que esse é um dia único, esse não é mais um dia, mais um dia, mais uma quinta-feira, não, essa é a quinta-feira, esse é o dia, porque não vai ter outro dia igual a esse. Hoje é dia 25 de setembro de 2025, então a gente se alegra, a gente abraça esse dia com gratidão, com alegria, na certeza de que tudo está nas mãos do Senhor e nada fugiu do controle do nosso Deus, queridos. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então se alegre, queridos, se alegre na certeza de que o melhor está por vir, de que Deus sempre faz infinitamente mais, Ele pode fazer, Ele é capaz de fazer e Ele faz infinitamente mais e além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder dEle que atua em nós. Efésios 3:20. Queridos, amados, preciosos, como eu falei lá no início da live, hoje nós vamos ver 2 versículos poderosos que a gente encontra lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, sobre o fruto do Espírito. São 9. Paulo, então por que o fruto do Espírito se são 9? Por que você não está falando os frutos? Porque a Bíblia diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todos esses são frutos do Espírito? Sim, mas vêm do Supremo, do fruto supremo, que é o amor. Queridos, Deus é amor. E amor é um princípio no nosso relacionamento com Deus. A Bíblia nos diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se você está com seu coração, de repente, muito endurecido, de repente você passou por alguma situação, você foi caluniado, difamado, caluniada, difamada, está muito triste e já não consegue mais ter a mesma alegria e fala, eu confiei tanto naquela pessoa e agora não consigo mais amar ninguém, não consigo mais perdoar ninguém. Queridos, saiba que isso não vem de Deus. E Deus já nos deu as sementes para que a gente possa perdoar, para que a gente possa amar, o que não significa concordar com aquilo, mas sim liberar o perdão, liberar o coração daquela mágoa, daquela dor, daquela tristeza, daquela falta de amor, e a pessoa fica ali com o coração muito endurecido. Isso começa a refletir não só na vida das outras pessoas que estão ali perto, né? Mas também na vida da pessoa, porque ela não consegue mais ver gratidão, não consegue mais se alegrar, não consegue mais amar as pessoas, fica ali com aquele coração muito endurecido, com falta de perdão. Mas o Senhor nos convida para uma vida de amor, de perdão, de alegria, queridos. E vamos ver aqui no fruto do Espírito que vem do amor, que é o primeiríssimo. Mas o fruto do Espírito é amor, amor, amor. Então, ande em amor. Vamos passar por situações desafiadoras. Nesse momento, a gente deve se perguntar como que Jesus faria nessa situação. O que Jesus faria nesse caso? Então, Espírito é amor. Fruto do Espírito é amor. E aí vem os demais, os outros 8. E a gente encontra também
alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Sabe, queridos, muito mais do que a gente falar, são as nossas ações, o nosso comportamento, a nossa conduta, que falam muito mais do que 1000 palavras. Então, a gente precisa realmente parar e refletir sobre cada ponto desse. Porque se não está dando fruto, se você não tem esse fruto, então você precisa desenvolver esse fruto. Porque esses são frutos do Espírito de Deus que habita em nós, são reflexos do Espírito de Deus que habita em nós. Então, se tem algo nesse ponto que você tem dificuldade, você fala para o Senhor: Senhor, eu já sei que é um fruto natural, assim como a maçã, a macieira da maçã, assim como a abacateira da abacate, assim como quando a gente planta uma semente, quando a gente vai plantar uma semente daquele fruto, é aquele fruto que vai ter ali. Você não vai plantar uma semente de maçã e você vai ver um pé de manga. Então, a gente precisa entender que, assim como a gente tem essas sementes, a gente tem o fruto do Espírito, precisa frutificar, precisa gerar esses frutos dentro de nós. Então, nós precisamos entender que amor, alegria, a gente fala muito sobre alegria aqui na live. E outra, Deus é tão misericordioso que todos os 9 frutos, em vários momentos da Bíblia, ele nos diz que é pra gente seguir essa palavra. E aqui a gente tem claramente em alto e bom som. Então a gente já sabe que amor, alegria. Então alegria, Deus fala muito sobre alegria na Bíblia. Porque quando a gente está alegre, primeiro, isso é um fruto do Espírito, que vem do amor, que vem do Espírito, que Deus é amor. Então nós temos a alegria dentro de nós. Então aqueles que estão sempre reclamando, abatidos, tristes, não conseguem sorrir, não conseguem ter alegria de viver, fala: Senhor, eu sei que o fruto do seu Espírito é alegria, eu não vou mais resistir, eu quero essa alegria que vem do Senhor, eu quero essa alegria que ninguém será capaz de arrancar da minha vida, porque a alegria do Senhor que independe de qualquer circunstância. A seguinte aqui é a paz, o seguinte, né? O fruto seguinte é paz. Paz, paz, paz. O que não significa, querido, que a gente recebeu uma notícia, a gente recebeu uma informação, a gente vai lidar com essa situação. Deus diz que bem-aventurados os pacificadores. No discurso que Jesus estava falando, no famoso discurso do monte, Jesus está dizendo: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, aqueles que andam na paz, aqueles que andam na paz do Senhor Jesus, que Ele também nos diz: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Ou seja, existe um tipo de paz que o mundo pode dar, mas Jesus vai além, a nos dizer que a paz dele excede toda e qualquer circunstância e não é a paz do mundo. A paz que vem de Jesus, ela é diferente. Uma paz, você está ali no meio do furacão, você está ali com aquela situação, você acabou de descobrir alguma coisa, você está ali com aquela situação, com aquele incômodo, e ali, mesmo ali, brota uma paz dentro de você. É a certeza do fruto do Espírito, paz. Que Deus está ali com você, que Deus já cuidou de tudo. Ele te dá essa serenidade, ele te dá essa calma. Aí vamos para paciência, queridos. Paciência, sim. Paciência é um outro fruto do Espírito. Então, a pessoa que está sempre impaciente, não está refletindo os frutos do Espírito. Está sempre impaciente, sempre reclamando de tudo, de todos, com aquele coração endurecido, ranzinho, azedo, fica falando palavras ruins para os outros, sempre palavra contrária, sempre só consegue ver o ruim, só consegue ver as coisas ruins em tudo que acontece na vida da pessoa, ao invés dela tentar extrair algo bom, ao invés dela tentar extrair um aprendizado para a vida dela e ajustar aquilo ali para que aquilo ali não se repita, para que aquilo ali não aconteça novamente, ela só sabe reclamar de tudo, só sabe tratar as pessoas sem paciência nenhuma. Ela mesma não tem paciência com ninguém, nem um pouquinho de paciência. A pessoa não pode fazer nada, ou ela mesma também com ela, e não tem paciência nenhuma, já tá ali reclamando, às vezes gritando.
não está refletindo o fruto do Espírito de Deus, paciência. E nós, mais uma vez digo, queridos, nós precisamos refletir sobre isso, porque são 9. Então, a Bíblia nos diz que nós andamos em equilíbrio. Então, se tem alguma coisa muito desalinhada, se tem algum desses que não está refletido aí dentro de você, fala, Senhor, eu quero refletir, porque é fruto do seu Espírito. Mais uma vez, queridos, a gente não vai plantar maçã e vai nascer outra fruta. Então, dentro de nós, o fruto do Espírito, que vem do amor, que é o dom supremo do amor, que é o fruto principal do amor, e vemos aí também mais 8 frutos do Espírito, queridos. Então, nós temos também paciência como um fruto do Espírito. Então, nós vamos desenvolvendo, aumentando a nossa paciência. Então, por exemplo, coisas que antigamente a gente não tinha paciência nenhuma, que alguém falava, a gente já se irritava, que acontecia, a gente já ficava ali irritado, sem paciência nenhuma. Deus vai nos dando essa graça, queridos. Deus nos dá essa graça, vai desenvolvendo esse fruto dentro de nós, que é paciência. E nós vamos tendo cada vez mais paciência. Seguinte, amabilidade. Queridos, a Bíblia também nos diz que seja a nossa amabilidade conhecida por todos. Então, a Bíblia nos diz, seja a sua arrogância, seja o seu ódio, seja o seu desejo de vingança, seja a sua irritação, seja a sua ranzizice, seja a sua grosseria. Não, a Bíblia nos diz, seja a sua amabilidade conhecida por todos. Então, a amabilidade também é um fruto do Espírito. Então, nós paramos e pensamos, será que a minha amabilidade vem sendo conhecida pelas outras pessoas? Será que a maneira amável, como eu trato, como eu falo, ou outra coisa? Então, a gente precisa parar e refletir, né, queridos? E é importante a gente, queridos, olhar para dentro, porque a Bíblia nos confronta, ela nos conforta, nos sustenta, nos exorta, nos aconselha, é o nosso manual. E ela também nos confronta mesmo, para que a gente possa mudar, para que a gente possa ser transformado, para que a gente possa olhar para dentro e achar que sempre tudo e todos são os culpados, menos nós. A gente sempre acusa aquele outro, mas peraí, o que eu andei fazendo para que isso acontecesse? Será que eu não poderia ter feito diferente? Será que eu não poderia ter feito de outra forma? Então esse também é um reflexo da amabilidade quando a gente também lidar com as outras pessoas. Queridos, somos seres humanos, é claro, obviamente Deus sabe disso. Ele tem essa paciência além com todos nós, né, queridos? Porém, a palavra de Deus está aqui para que a gente siga. Então, a gente reflete se a amabilidade, o que vem sendo conhecida? A amabilidade, a gentileza ou a grosseria. Então, sempre é tempo, queridos, para a gente ajustar o que precisa ser ajustado dentro de nós. Fala, Senhor, eu venho sendo muito grosseiro com as pessoas, especialmente os perto de mim, os que estão próximos fisicamente, especialmente as pessoas que estão convivendo comigo, realmente não é minha amabilidade que vem sendo refletida. Então, Senhor, ajusta dentro de mim para que seja minha amabilidade desenvolvida como fruto do Espírito cada vez mais. O seguinte é bondade, queridos. Bondade também é um fruto do Espírito. Será que nós estamos sendo bondosos com as outras pessoas? Será que nós estamos entregando palavras de bondade, atos de bondade, ações de bondade para as outras pessoas? Ou maldade? É isso que a gente precisa também olhar para dentro, queridos, e refletir, porque também bondade é um fruto do Espírito. E não aquela pessoa que está sempre maquinando o mal, sempre pensando em vingança, sempre pensando em como derrubar aquela pessoa, como puxar o tapete daquela, como dar uma bolada nas costas daquela ali. Isso não vem de Deus. E esse não é um reflexo do Espírito, do fruto do Espírito. Mas sim, Deus espera que a gente tenha esse fruto refletido como bondade também. Então, bondade. Fala, Senhor, aumenta, desenvolve a minha bondade. Porque eu sei que o Senhor diz na Bíblia, através de Paulo, que escreveu em Gálatas, que bondade também é um fruto do Espírito. Senhor, eu peço para que o Senhor desenvolva dentro de mim atos de bondade.
maneira de tratar as pessoas com mais bondade. E aí vem o seguinte: fidelidade, queridos. Fidelidade em tudo o que a gente faz. Fidelidade em cada área da nossa vida. Fidelidade de cuidar das coisas e das pessoas que Deus coloca na nossa vida e que a gente seja fiel, fiel inclusive ao nosso Deus, fiel ao Senhor. Então pare e reflita se você está tratando a você mesmo com fidelidade, a Deus com fidelidade, as outras pessoas com fidelidade, os cônjuges, os amigos com fidelidade, queridos. Essa é uma palavra tão importante, é um fruto do Espírito, não só uma palavra, né, queridos? É um modo de viver, de ter fidelidade com tudo. Deus confiou nas minhas mãos. Ao invés de ter reclamado, ser ranzinhos, azeda, eu vou ser fiel àquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos nessa fase da minha vida, nesse momento da minha vida. Eu vou ser fiel, eu vou andar com integridade, eu vou cuidar, vou regar essa plantinha, eu vou ser fiel em tudo o que eu faço, em todas as áreas da minha vida. E vou ser fiel também no meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com o Senhor. Será, queridos, que estamos sendo fiéis? E no primeiro convite, a pessoa diz não para Jesus e sai sem fidelidade nenhuma ao Senhor, dizendo sim para coisas que ela deveria ter dito não. Então a gente reflete também sobre o nosso comportamento quando estamos falando de fidelidade com tudo, com pessoas, com nós mesmos, com situações, com as coisas que Deus colocou e confiou nas nossas mãos hoje. Será que estamos sendo fiéis? Ou quando aquela pessoa vira as costas, você, ai, querida, te amo, tal. A pessoa vira as costas, você, nossa, socorro, meu Deus, não dá, não aguento nem ouvir a voz, não aguento mais. Então a gente precisa também refletir, queridos, sobre isso o tempo todo. A gente aprende muito na Bíblia, é o nosso manual, queridos. Aí vem o penúltimo, mansidão, queridos. Também a Bíblia nos ensina que mansidão é um fruto do Espírito. E de repente a mansidão, você está pensando aí, a mansidão passa longe. A mansidão passa muito longe da minha vida. E tem gente que vai além, que diz, não, eu nasci assim, eu sou assim, ponto final. Queridos, você não é assim. Você acha que você é assim. Você é quem Deus diz que você é. E o reflexo do fruto do Espírito Santo de Deus que habita em nós, mansidão, precisa ficar evidente, precisa ser evidenciado. É claro, queridos, tem umas pessoas que têm mais energia, mais vigor na forma que fala, outras falam com mais tranquilidade, com mais doçura, ou dependendo do que elas estão falando, a voz dela, a maneira delas muda. Mas, de uma forma geral, nós precisamos entender que a mansidão é um fruto do Espírito. Não aquela pessoa que está sempre gritando com tudo, com todos, aquela pessoa que distorce tudo, aquela pessoa que faz grosseria, aquela pessoa que só sabe reclamar. Você vê que em vários momentos esses pontos surgem aqui porque são pontos importantíssimos, queridos, que é muito fora do que Deus espera que a gente ande, que a gente esteja. Então nós precisamos andar em mansidão. Para e pensa, será que os meus reflexos, será que eu estou dando esse fruto de mansidão? Não tô. Olha a forma como eu falei com aquela pessoa, olha a forma como eu falei às vezes com a minha mãe. A pessoa fala assim, meu Deus, eu falei com a minha mãe daquele jeito, com meu pai daquele jeito, eu falei com Deus daquele jeito, eu falei com aquele amigo daquele jeito, eu falei com aquele desconhecido daquele jeito, e eu tava com raiva sobre outra coisa, fui lá e descontei uma pessoa que não tem nada a ver com isso. Opa, peraí, é um sinal de alerta. Então seja mansidão também um fruto do Espírito refletido na prática, né, queridos? Na prática, porque na teoria a gente fala, tá interessante, mas peraí, deixa eu ir pra prática, deixa eu encontrar uma pessoa assim difícil, desafiadora, deixa eu encontrar uma situação assim que realmente tenta tirar a minha paz, deixa eu ver qual que vai ser o meu comportamento. E Deus vai nos ensinando. É claro, queridos, tem situações que são pontuais, situação que a gente vai precisar ser mais enérgico, situação que a gente vai precisar entrar firme ali, sempre, claro, né, com Jesus indo à nossa frente.
e nos orientando. Vamos precisar, assim como ele também, em vários momentos na Bíblia a gente vê Jesus colocando os pinguinhos nos is, Jesus sendo mais enérgico, mas nem por isso ele deixava que a bondade fosse para outro lugar. Ele sempre refletia a bondade, o amor, a fidelidade, a alegria, a paz, a mansidão. E a gente vê que essa mansidão refletida, porque Jesus também nos ensina. Ele nos diz, está escrito na palavra de Deus, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Então a gente precisa aprender com Jesus, porque ele mesmo já nos deu, já nos orientou, né, queridos? Dizendo que aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Então nós precisamos aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração, o Espírito de Deus que habita em nós. Jesus está conosco, Jesus está em nós, ele desenvolve em nós essa mansidão que ele mesmo tem. Ele diz, aprenda de mim, pois sou manso e humilde de coração. Então nós também podemos ser mansos e humildes de coração. Fala, Senhor Jesus, eu quero ser como o Senhor. Eu quero aprender com o Senhor. Eu sei que eu tenho muitas camadas aqui, muitas coisas que eu preciso trocar, ajustar, mas Deus é misericordioso conosco, queridos. Ele vai fazendo isso por cada um de nós individualmente. Simplesmente você precisa parar de resistir e realmente deixar Deus ser Deus na sua vida. E o último, queridos, que nós vemos aqui é domínio próprio. Domínio próprio, queridos, como é fundamental a gente ter esse domínio próprio. E normalmente a gente lembra depois que a gente tem alguma raiva com alguma coisa, que a gente tem ali uma raiva com alguém, com alguma situação, e aí vem essa palavra do Senhor, domínio próprio. A gente fala, meu Deus, me perdoa, Senhor, me perdoa. Eu quero refletir. Esse fruto do Espírito também, domínio próprio em tudo, em absolutamente tudo. Isso aqui que é tudo, queria dizer, é aquela vontade de falar alguma coisa de alguém, mas você vai lá e você tem esse domínio próprio. É vontade de não ter paciência nenhuma, de estar ali revoltado com alguma situação, e ao invés de você ir lá pra cima, quente daquela outra pessoa, você para um pouquinho, você reflete, você, com o domínio próprio, estuda a melhor maneira de você fazer isso. Não tenho paciência nenhuma com aquela pessoa. Não quero aquela pessoa perto de mim. Domínio próprio, se controla. E com tudo também, com todas as coisas, quando tudo que a gente parar para pensar. Não, vou ter domínio próprio, ou seja, eu vou conseguir dominar os meus próprios desejos, as minhas próprias paixões, até porque elas foram crucificadas com Cristo, eu vou andar sobre domínio próprio, sobre tudo, absolutamente tudo que eu faço. É claro, queridos, que essa é uma jornada. Nós estamos sempre em desenvolvimento. Fala, opa, Senhor, não tive paciência ali, não fui mansa lá, não tive paz aqui, não tive domínio próprio nenhum aqui. Mas, queridos, estamos atentos, estamos prestando atenção, estamos ali falando, Senhor, realmente isso não vem do Senhor, isso não agrada o Senhor, eu errei, eu vi que essa minha atitude não refletiu em nada o fruto do Espírito, os 9 que nós temos como desenvolver a cada dia. E eu quero, Senhor, andar conforme a sua palavra. E assim nós podemos, queridos, viver todos esses dias, todos os momentos e todos os instantes. E agora, visto um a um, eu vou ler novamente. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, queridos, está aqui um caminho da plenitude da nossa vida com o Senhor, um caminho para que a gente encontre a nossa essência junto com Deus, para que a gente se encontre com nós mesmos. Deus está sempre nos ensinando. Hoje é um dia que, pode ter certeza, se você prestar atenção, você vai ver que você vai aprender muita coisa com Deus. E fale para Ele, fale, Senhor, eu quero desenvolver. Quero que os 9 frutos do Espírito, 8 que vêm do amor, que é o supremo, que é o fruto supremo, que a Bíblia nos diz, o fruto do Espírito é amor. E depois ele segue com outros 8,
porque todos eles refletem desse amor. Fala, Senhor, eu quero caminhar conforme essa palavra. Me ensina, Senhor, a ter mais amor, a ter mais alegria, mais paz, mais paciência, mais amabilidade, mais bondade, mais fidelidade, mais mansidão e domínio próprio. E você caminha na certeza de que contra essas coisas não há lei. Então você vai caminhando conforme essa palavra. Meus amados, queridos, preciosos, essa foi e será a nossa palavra do dia. Caminhe sobre ela e reflita sobre ela também, queridos. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Reflita sobre essa palavra. Fala, Senhor, ore a Deus, entregue essa palavra nas mãos do Senhor. E o verdadeiro desejo do seu coração também entregue nas mãos de Deus. De repente você estava maquinando aí o mal, estava maquinando aí uma vingança contra alguém. Deixa que o Senhor, queridos, vai cuidar de tudo isso. Uma das faces do amor de Deus é a justiça. O Senhor vai cuidar de tudo isso. Você libera amor, libera perdão e segue a sua vida. Não fica com ela paralisado. Você segue a sua vida. Refletindo os frutos do Espírito. Tá bom, queridos? Um beijo para todos vocês. Obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora aqui no Instagram. Vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube. Obrigada. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Em nome de Jesus. Jesus, querido, Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Aquele que é, que era e que há de vir. Se alegre, queridos, alegre-se que o Rei da Glória está aqui comigo, está aí com você também, o nosso Senhor Jesus. E lembre-se sempre que Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Ele tem o melhor para você, Ele tem o melhor para a sua vida. E Ele te convida para que você se jogue nos braços de amor dEle todos os dias. Hoje é um ótimo dia para que você se jogue nos braços amorosos de Jesus. Rasgue o seu coração, chora, ri, seja lá o que for. Só não fique, queridos, longe de Jesus, porque Jesus está sempre com você. Agora, você está sempre com Ele também? Essa é a pergunta que fica. Traga Jesus para o seu dia e assim nós vamos dia após dia. Um beijo para todos vocês, queridos, que Deus os abençoe. Nos vemos amanhã, sexta-feira já, aqui no nosso Jesus, nosso de cada dia. Um beijo, Jéssica, Ciele, Jaci, Diogo, Rogério, Angélica, amém, minha querida, é isso. Você usou a palavra perfeita, Angélica, alerta. Precisamos realmente estar sempre alertas para ver se estamos gerando esses frutos que são reflexos do fruto do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe também. Obrigada, querida Juvenal, Jaciara, Luanzinho, Davidson, Yara, Jussara. Bom dia também, Roberto. Obrigada. Elvis, Etienne, Francisco, Edu, Pedro, Anne, Lares, que bom você aqui, minha amiga. Joelma, Antônio, Marcos. Amém, Ana, isso mesmo, minha querida. Paulo, Salvisniques, Maristela, Nicole, André, Ritson, Emília, Aline, MD, Simone. E para todos vocês, queridos, que estiveram aqui na live, um beijo, Deus os abençoe e até amanhã. Em nome de Jesus.